pode ser geral, o teclado aqui pelo menos. O cara de todo lado do carro e do violão, aí senão. Oi? Só um realzinho de retorno do teclado. Lá na frente precisa mexer, só um realzinho. Hã? Tá. Graça e paz, povo de Deus. Uma boa noite a todos. Eu quero te convidar nesse momento, para você que pode ficar em pé, a gente orar a Deus. Vamos pedir Ele para estar abençoando o nosso culto, está entrando nos nossos corações, na nossa mente. Nós sabemos que esse ambiente, sem nós, é só um salão. Mas quando nós estamos aqui reunidos, é a igreja de Deus aqui na terra, reunida aqui. Pai querido, que nessa noite o Senhor venha receber as nossas adorações em forma de cânticos, em forma de adoração, em forma de palavras, de pensamentos, de atos. Que todo o nosso ser nessa noite te adore, pois nós estamos aqui nessa noite porque escolhemos estar aqui. Nós declaramos que o Senhor é o dono das nossas vidas, e nós nesse momento estamos consagrando o nosso tempo a Ti. Nós não viemos aqui hoje à noite porque não tínhamos nada melhor para fazer. A gente escolheu vir aqui te adorar hoje à noite. Nós escolhemos vir aqui nessa noite te dizer que nós te amamos e que nós não vivemos sem a Tua presença, Pai. Pai, receba os nossos louvores, a nossa adoração nessa noite. Que nós possamos compreender que essa equipe é simplesmente uma galera que vai guiar a nossa adoração. Eles não vão apresentar nada, eles não vão fazer um show, eles não estão aqui se apresentando, eles estão aqui adorando, guiando a nossa adoração. Que nós possamos compreender que a gente não veio ouvir eles cantarem, a gente veio adorá-lo, nós viemos exaltá-lo, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Pai, que todos nós aqui possamos Te declarar nas nossas vidas como Senhor. E nós queremos usar a nossa voz nessa noite para Te dizer o quanto o Senhor é importante para nós. Guia o nosso louvor, guia a nossa palavra. Que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Em nome de Jesus, abençoe nossa reunião, abençoe nosso culto. É a Tua igreja aqui reunida nessa noite para Te adorar, para Te ouvir, para Te clamar. Vem, Senhor, nos transforma, nos guia segundo o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Louve a Ele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Podemos sentir a Tua presença, Jesus. Glória a Deus. Nós podemos sentir a presença do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Transformando nós.
promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Deus aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O nosso Deus é lindo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, louve o nome dEle nessa noite, porque Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode sentir a doce presença do Espírito Santo soprando nesta noite? Peça a Ele, peça a Deus para te sondar, para te usar, para te transformar, para que você seja instrumento na vida de tantas pessoas que aparecerem na sua vida. Aleluia. Ele te usa. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Deixa o Senhor Jesus te usar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Faça essa oração nessa noite. Me conheces, quebranta o meu coração. Deixa o Senhor te quebrantar. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, quando você estiver assim, Ele vai te usar. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, ó Pai. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. Que nós possamos ser usados, que nós possamos nos deixar ser usados, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. E que nós possamos ser como essa música diz, como um farol que brilha à noite. Só quem sabe o que é a importância de uma luz é quem está na escuridão. Só quem sabe a importância de um alimento é quem está no deserto. Que nós possamos ser usados como diz a letra dessa música. E não importa a hora, não importa o lugar, não importa a situação. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seja um canal para abençoar outras vidas. Você é abençoado por Deus e que através da sua vida muitas vidas possam ser abençoadas. Aleluia.
pessoas, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom estar na presença do Senhor. Mesmo hoje em poucos, que muitos estão viajando, mas onde estar 2 ou 3, a presença do Senhor está. E a presença do Senhor é real em nosso meio. Como é bom estar na casa do Pai. O Ítalo falou que este lugar vazio é apenas um lugar, mas quando nós estamos aqui, a presença do Senhor está aqui. Como é bom estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém? Eu quero te convidar nesse momento para nós estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Como a gente tem falado aqui várias vezes, o dízimo e a oferta faz parte da nossa adoração. E hoje eu quero orar por você. Eu quero declarar na tua vida a palavra de Deus. E eu quero que você acredite que a palavra de Deus será cumprida na sua vida.
E o meu desejo para você nessa noite é nada mais e nada menos do que a vontade de Deus na nossa vida financeira. Eu não aceito nada menos disso do que a vontade dele. E a palavra dele diz que a vontade dele para nós é o melhor, que a vontade dele para nós é abençoar os teus filhos. E se você precisar de um envelope para você estar depositando aqui na nossa caixa de oferta, só você fazer um sinal com a mão que o Edu vai levar até você o envelope com a caneta, você coloca a sua oferta. Se você preferir, você pode fazer um Pix para a conta da igreja, uma transferência, pode fazer um voto. E se você não tem ainda, eu quero te convidar para sentar um pouquinho. Se você não tem ainda hoje uma forma de adorar a Deus com os teus bens, eu quero orar por você e declarar as portas dos céus abertas sobre a sua vida financeira. E eu quero abençoar tudo aquilo que você tem colocado à tua mão e tudo aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Porque mais do que Deus colocar as coisas na minha mão, é Deus abençoar aquilo que está na minha mão. Porque a coisa mais importante não é as bênçãos que Deus me dá, mas como elas são administradas. Amém? Pai querido, eu quero te agradecer por todos os teus filhos que estão te adorando com seus dízimos, as suas ofertas na igreja Deb Barreiras. Senhor, o Senhor sabe que de forma secundária isso tem suprido as necessidades dos santos, tem suprido as necessidades da tua igreja. Mas a minha oração nessa noite é que, em primeiro lugar, as nossas ofertas, os nossos dízimos, que eles reflitam honra para o Senhor, que eles expressem o nosso desejo de te agradecer por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e que esse dízimo e essa oferta expresse uma imensa vontade do Senhor estar abençoando tudo aquilo que tem confiado a mim. Pai, dê sabedoria para nós administrarmos o nosso dinheiro, dê sabedoria para a gente administrar a nossa finança. Mas além da sabedoria, Pai, eu declaro o teu sobrenatural na vida dos teus filhos. Pai, eu quero que o Senhor multiplique de forma sobrenatural aquilo que tem vindo à mão deles. Eu quero que o Senhor esteja, meu Pai, fazendo como o Senhor fez no milagre da multiplicação, que o 1000 faça o que 10.000 não faz. Que nós possamos viver o teu milagre dia após dia, que a gente possa sair do nosso natural, que a gente possa abrir os olhos espirituais e entender que quando o Senhor promete alguma coisa para nós, o Senhor não está contando com a nossa força para fazer nada. Que a gente possa confiar na tua potente mão para administrar os nossos bens, e que a gente possa declarar essa confiança dizendo: Senhor, 10% a menos não vai me tornar mais pobre, mas vai me tornar mais grato, vai me tornar mais rico, vai me tornar mais abençoado e abençoador. Em nome de Jesus, receba no céu o que a tua igreja receba na terra. Vamos adorá-lo, vamos honrá-lo com os nossos bens. E eu quero que você que ainda não tem uma porta de emprego aberta, que você esteja recebendo nessa noite um desejo ardente no teu coração de honrar a Deus com os teus bens. A Bíblia diz: honra o teu Senhor com a primícia de todas as tuas rendas. E eu que não tenho renda, pastor, eu honro com o desejo de que um dia essa renda chegue abundantemente, para que eu possa adorá-lo também com ela. Amém? Continue adorando a Ele, vamos honrá-lo com as nossas vozes, os nossos bens, em nome de Jesus. Vamos adorar, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, por este momento de louvor, de adoração na tua presença. Obrigado, Senhor, pelos ofertantes e dizimistas da tua casa. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando os teus filhos. Que as portas e as janelas do céu estejam sempre voltadas para nos abençoar, para que nós possamos contribuir para o crescimento deste reino. Obrigado, Deus, por este momento que nós podemos sentir a tua presença. Continue no nosso meio nesta noite, Espírito Santo. Fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações nessa noite, porque o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando pelas nossas crianças? Amém? Elas vão ter o tempo dela com Deus especial ali, enquanto a gente vai ter o nosso tempo também. Eu quero te convidar para você estar estendendo as suas mãos para cá. Nós temos poder de Deus para declarar na vida dessas crianças bênçãos do Senhor. Quantos creem nisso? A palavra de Deus tem poder, e você tem que exercer esse poder que Ele te deu. Pai, nós declaramos sobre a vida dessas crianças a tua potente mão. Guarda elas, que elas possam crescer, Senhor, em graça e em sabedoria nos teus caminhos. Que nós, como igreja, possamos estar comprometidos a ajudar os seus pais a estarem criando elas nos caminhos e que se deve andar. Abençoa o tempo delas ali na salinha das crianças. Abençoa a vida da irmã que nessa noite está abdicando de assistir o culto, para estar dedicando um tempo da sua vida para semear na vida delas. Abençoa a palavra que elas vão ouvir e usa elas nesse tempo com muita qualidade para a honra e glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês. Estão me ouvindo aí? Tá bom? Tá muito alto? Tá bom? Tô achando um pouquinho alto daqui, mas oi. Eu acho que melhorou. Ficou melhor? Amém? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em 2 Reis. Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5. A gente vai ler apenas o versículo 3. Existe um profeta. Certo dia, a menina disse à senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Pai querido, eis aqui mais uma vez a tua palavra aberta sobre nós. Que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento para que a gente possa compreender o que o Senhor quer falar com a tua noiva nessa noite. Mas acima de tudo, Senhor, que o Senhor haja de forma sobrenatural e fale com cada um aqui nessa noite de forma personalizada e especial. Todo mundo que saiu de casa hoje, que veio para cá com a expectativa de ouvir a tua voz, Pai querido, que essa expectativa seja realizada muito além do que ele imaginou nessa noite. E se alguém veio aqui nesse lugar, nessa noite, sem expectativa nenhuma, que o Senhor possa, meu Pai, encher o coração dele de um desejo, de uma sede, de te ouvir e te compreender cada vez mais. Que as tuas palavras nessa noite, Senhor,
não fique só na nossa mente, na nossa compreensão e nosso entendimento, mas que ela possa penetrar nos nossos corações e que a gente consiga colocar em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Recomeçar. Você que não teve a oportunidade de assistir as outras 4 mensagens, cara, é algo fantástico da parte de Deus. Está disponível no nosso canal do YouTube, ADEB Barreiras. Vá lá, confira, assista todas as outras, são extraordinárias. E a gente vem falando de recomeço porque eu tenho certeza que nós estamos vivendo um novo recomeço nas nossas vidas, no nosso país, na nossa cidade, na nossa igreja. Eu creio que é um tempo de recomeçar. Muito embora às vezes a gente fala assim, a gente tem que entender, e foi pregado aqui nessas mensagens, que todo dia é dia de recomeço. Todos os dias que a gente acorda, Deus olha para você e diz assim: eu espero que você recomece de uma forma diferente seu dia hoje. Todas as vezes Deus olha para nós com a expectativa de que a gente deixe Ele trabalhar na nossa vida e de que a gente comece diferente. Todos os dias Deus olha para nós. Você sabe aquela pessoa que você olha assim e diz assim: eu já não tenho mais expectativa de um recomeço nessa vida. Sabe quando você olha para alguém que já falou que vai parar de beber várias vezes, e aí ele bebe de novo, e aí quando é na segunda de manhã ele diz: não bebo nunca mais. E aí você olha assim e diz: não acredito nesse novo recomeço. Deus nunca vai fazer assim com você. Deus vai todos os dias olhar para você e dizer: eu acredito que vai haver um recomeço. Eu vivi isso na minha casa. Meu pai foi uma pessoa que lutou muito tempo com o alcoolismo. Todas as vezes dava final de semana e ele enterrava o pé na cachaça, saía, bebia, tocava violão, passava o final de semana. Quando era na segunda de manhã, acordava com aquela dor de cabeça que ele dizia assim: eu não bebo nunca mais. Eu já fazia resenha, não era nem que eu não acreditava mais. Mas a minha irmã vivia uma coisa que hoje a gente chama de fator Barnabé. Ela nunca desistia dele. Ele podia cair 30 vezes ou 300. Toda segunda-feira ela virava para ele e dizia assim: eu acredito em você, meu pai. Você vai recomeçar diferente. Você vai mudar. Você vai conseguir. E um dia ele conseguiu. Hoje ele não vive mais entre nós, está com o Senhor. Mas antes de falecer, ele estava sóbrio. E vários anos sem tocar em uma gota de álcool, porque o álcool para ele era o calcanhar de Aquiles dele. E o fator Barnabé, a gente não vai falar dele hoje, não é o nosso foco, mas o fator Barnabé é o seguinte: Paulo e Barnabé saem para uma viagem missionária. E nessa viagem missionária, eles levam um camarada chamado João Marcos. Quando chega em determinado ponto da viagem missionária, eles saíram para fundar igrejas, levar a palavra de Deus em lugares onde não tinha. E quando eles, em um determinado momento da estrada, a Bíblia relata que Marcos simplesmente vai embora, volta. Eles estão indo na viagem, os três, e João Marcos não tem explicação, não diz porquê, simplesmente diz que ele voltou para casa. Ou seja, ele desistiu, ele cansou, ele disse assim: não vou dar conta. Não tem detalhes, mas eu fico imaginando. A Bíblia relata as dificuldades que Paulo e Barnabé passavam nas viagens: fome, escassez de alimento, escassez de segurança. Eles eram perseguidos, eles não estavam igual hoje. Hoje um profeta chega em um lugar e ele é
muito bem recebido na maioria das vezes. Quando a gente diz assim, poxa, vem um homem de Deus na minha casa, para nós é uma honra a gente recebê-lo. Mas naquela época eles estavam quebrando barreiras, fazendo algo que ninguém nunca tinha feito antes, fundando igrejas, levando a palavra de Deus aonde ninguém conhecia. E eles estavam pregando uma palavra que era extremamente estranha naquela época. Se o teu amigo, se o teu inimigo te ferir, dê a outra face. Eram palavras fortes, eram ensinamentos, são ensinamentos fortes até nos dias de hoje, mas naquela época onde a lei judaica vinha de olho por olho e dente por dente. E agora Jesus vem dizendo, não, agora se o teu irmão te irá contra você, você ora por ele, pede perdão por um pecado que você não cometeu, e perdoa as dívidas, e ora pelas aquelas pessoas que te devem. Aí agora o que acontece? João Marcos vai embora, Paulo e Silas vão até o porto desejado, cumprem a agenda de Deus, fundam a igreja e voltam. E aí agora o que acontece? Uma nova viagem missionária para eles irem. Paulo e Barnabé estão saindo, e Paulo disse, vamos. E aí Barnabé diz, vamos levar João Marcos. E aí agora existe um embate, porque Paulo diz assim, João Marcos? Vai não, né? Vai nem a pau. Comigo não. Não, mas não vai. Ah, mas não, eu vou levar. Eu disse, eu não levo. Então cada um vai para um lado, porque eu não vou com ele, e eu também não deixo você ir. E Barnabé escolhe João Marcos e não desiste de João Marcos. Sabe qual é o final dessa história? Nós hoje temos um evangelho segundo Marcos, que esse João Marcos escreveu. Imagina se Barnabé desiste dele. Lá na frente, Paulo vira para Barnabé e diz assim, Barnabé, que bom que você não desistiu de João Marcos. Envia-me para mim alguns pergaminhos, e envia também João Marcos a mim, porque ele é muito útil no evangelho, porque ele é muito útil na obra de Deus, porque você não desistiu dele, cara. Você não desistiu daquele recomeço. E aí a gente fala muito forte sobre o fator Barnabé, mas não é nosso tema de hoje ainda. O nosso tema de hoje é para falar do seu recomeço. E eu quero dizer para você que Deus vai sempre olhar para você como Barnabé olhava. E nós temos que ser como Barnabé. Nós temos que olhar para o nosso irmão como Barnabé. E não podemos deixar nunca de perder, não podemos deixar perder na nossa igreja o fator Barnabé. Não desistimos de ninguém. Mas mesmo que alguém desista de você, Deus nunca desiste. Deus nunca vai fazer com você o que Paulo fez com João Marcos. Muito embora Paulo é um homem, é falho, e você vai ver alguns erros dele na Bíblia como esse, mas você vai ver ele se retratando do seu erro. Ele lá na frente diz assim, que bom que você ouviu Deus falando no teu coração. A Bíblia diz bem assim, ó, Deus te ama a tal ponto que, imagine se uma mãe pode abandonar o filho que amamenta. Ele diz, mesmo que essa louca o abandonasse, eu jamais te abandonarei. O foco hoje aqui, não estou querendo dizer para você, não estou querendo te ensinar sobre o fator Barnabé, nem que você tem que exercer o fator Barnabé, muito embora nós temos que ser como Barnabé. O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte, Deus vai sempre olhar para você como Barnabé. Mesmo que todo mundo aqui desista de você, todos os dias Ele olha para você e diz, vou te levar comigo de novo, e tenho certeza, dessa vez você vai fazer diferente. Amém? Alguém pode arrumar um pouquinho de água para mim, por favor? Deixa eu falar para você. A gente está falando de recomeço, e para falar de recomeço tem que existir mudança. Para poder haver um recomeço, alguém tem que mudar.
Para ter um novo recomeço, alguém tem que mudar. Agora deixa eu dizer para você uma coisa. Quem tem que mudar? Alguém tem que mudar. Não existe recomeço sem mudanças. Para haver um recomeço tem que ter mudança. Tem que ter mudança de local às vezes, mudança de atitude às vezes. Mas tem que haver mudança. E aí o grande questionamento é o seguinte: quem tem que mudar? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus pode mudar as circunstâncias? Não é uma pergunta retórica, eu quero te ouvir. Deus pode mudar as circunstâncias? Pode? Deus pode mudar você? Pode? Deus pode mudar as circunstâncias e pode mudar você a hora que Ele quiser? Pode? Amém. Só que, deixa eu dizer para você uma coisa. Geralmente as circunstâncias existem para nos mudar. Eu vou repetir. Geralmente as circunstâncias, elas existem para nos mudar. E você já percebeu que a maioria das nossas orações é: Deus, muda as circunstâncias. Quando a gente está numa situação difícil, qual é a nossa primeira oração? Senhor, muda isso que está acontecendo. E Deus olha para nós e diz assim: eu quero mudar você, porque a circunstância eu permiti que ela chegasse. Se não precisasse dessa circunstância estar aí, ela não estaria. Eu sou soberano, eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Mas você tem que entender que se Deus é soberano, quer o meu melhor, e uma circunstância chega até a minha vida, ela tem um propósito. E qual é o propósito com que uma circunstância chega na minha vida? Para que essa circunstância mude? Então ela não teria nem chegado. Por que eu vou mandar algo para tirar? Então eu não coloco. Se eu estou colocando algo é porque existe a necessidade de colocar. Está faltando algo, tem um objetivo, tem um princípio, tem um fim. E a gente tem que mudar a nossa ótica e começar a enxergar as coisas pela ótica de Deus. Porque quando a gente entende como Deus olha e como o reino de Deus funciona, a gente consegue viver melhor fazendo parte desse reino. Deixa eu dizer uma coisa: Deus pode mudar seu casamento a hora que Ele quiser. Deus pode mudar a sua amizade a hora que Ele quiser. Deus pode mudar o clima no seu trabalho a hora que Ele quiser, o clima na sua casa, o clima na sua família. Deus pode mudar seu filho a hora que Ele quiser. Deus pode mudar aquele amigo. Deus pode mudar aquele companheiro de trabalho a hora que Ele quiser. Deus pode mudar aquele chefe a hora que Ele quiser. Pode ou não pode? É lógico que pode. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas você precisa entender os princípios do reino que você vive. Porque você orou aqui, cantou, declarou que você é filho de Deus e que Ele é o teu Senhor e que você vive sob o governo dEle em um reino onde Ele governa. E esse reino tem princípios e a gente tem que entender os princípios de Deus. Então a pergunta não é Deus pode mudar, a pergunta é se Deus age assim. A questão não é se Deus pode, porque Deus pode, gente, tudo. Gente, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não deve satisfação a ninguém. Isaías começa a questionar a Deus algumas coisas, e Isaías começa a ouvir umas coisas de Deus assim: ô Isaías, onde é que você estava quando eu fiz os céus e a terra? Onde é que você estava quando eu coloquei o firmamento nas galáxias?
Isaías, eu chamo os raios pelos nomes. Isaías, eu sou todo poderoso e tenho tudo sobre o meu governo e o meu comando. Eu sou soberano. Só que a questão não é você saber o que Deus pode, é você saber como Ele age. Vamos entender uma coisa. Eu moro na cidade de Barreiras. Eu sei que eu vou... Gente, tem psicólogo, tem algum psicólogo entre nós? Tem não. Mas depois a gente vai no psicólogo. Provavelmente eu vou projetar uma cena na cabeça de vocês que vocês vão ficar um pouquinho aterrorizados. Mas Deus é um Deus que cura e liberta. Ele pode tirar essa cena da mente de vocês. Mas foi a pessoa que eu usei para ilustrar, sou eu. Então vamos lá. Eu moro na cidade de Barreiras. E moro num país chamado Brasil. Está fazendo muito calor em Barreiras? Maravilhosamente. Está morninho. Quando eu ligo para alguns amigos de Brasília, eu digo assim: gente, está fazendo 40 graus de noite. E eles dizem assim: não, você está de onda. Aí às vezes eu tenho que parar assim e tirar a foto ali do sensor ali no carro ali, que mostra a temperatura externa. É coisa da gente não acreditar. E aí, se eu disser para você assim, nós moramos em um país onde existe algumas leis. Eu sou submisso a essas leis do nosso país. Por quê? Porque eu faço parte desse país. Estou sujeito às leis que o Bolsonaro sanciona, que os nossos senadores, governadores, que os nossos vereadores sancionam. Eu estou sujeito e tenho que me sujeitar a essas leis que eles criam? Sim. Por quê? Porque eu faço parte desse governo. Eu vivo sobre esse governo. Eu moro no Brasil e as leis do país em que eu vivo exercem influência sobre a minha vida. Eu queira ou eu não queira. Eu não quero mais me submeter às leis do Brasil. Então muda daqui. Vai para a Colômbia, que lá está só o ouro. E o que eu estou querendo dizer? Imagina, se eu dissesse assim para vocês assim: vou ficar pelado agora e vou lá no centro, lá no cais. Eu falei que eu ia formar umas coisas na mente de vocês aí, que vocês iam imaginar uns negócios muito difíceis. Eu vou ficar pelado agora, e vou sair daqui pelado, e vou até lá no centro, e vou dar um mergulho no rio, e vou voltar para assistir o restante do culto. Eu posso fazer isso? Claro que posso, o que me impede? Eu posso? Posso, é lógico que eu posso, gente. É claro que eu posso. Só que uma coisa é eu poder, uma outra coisa é vocês dizerem assim: o Ítalo age desse jeito? Não. Todo mundo que me conhece sabe que o Ítalo não age dessa forma. Então vocês vão esperar uma conduta dessa de mim? Não. Vocês sabem que eu não ajo dessa forma. Agora, por que a gente olha para Deus e às vezes a gente fica pedindo para Deus coisas que nós sabemos que Ele pode fazer porque Ele é soberano, mas que não faz parte da conduta dEle como Deus? A gente nunca viu Ele fazendo isso, e nada nos leva a crer que Ele vai fazer. Muito pelo contrário, a forma que a gente tem visto Ele agir nos leva a acreditar que Ele age de uma forma totalmente diferente do que às vezes a gente ora pedindo para Ele. Eu quero mostrar para vocês. Abra as nossas Bíblias aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Presta atenção como é que Deus age. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição comigo, com amigos.
Uma outra versão diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. O problema é porque você diz assim, Senhor, transforma meu casamento. E Jesus diz assim: não posso, eu não ajo dessa forma. Eu estou à porta batendo. Eu posso transformar seu casamento a hora que eu quiser. Eu posso transformar a sua vida a hora que eu quiser. Mas eu não ajo dessa forma. O meu reino tem princípios, e o princípio de Deus é: se você não escolher Ele, se você não ouvir Ele falando com você, se você não der liberdade para Ele dizer, entra, Ele mesmo podendo fazer, Ele não tem condições. Deus quer mudar você, e quer mudar você nas coisas mais simples possíveis, porque Ele é simples. Gente, Deus é simples. Jesus Cristo, quando pregava, você sabe como é que Jesus Cristo pregava? Jesus pregava assim, porque tinha um peixinho, e aí o peixinho, o pãozinho, a árvorezinha, o homem. Jesus era simples, e Ele falava das coisas simples da vida para falar com as coisas mais complexas do nosso ser. E deixa eu dizer, Deus pode transformar você, pode fazer um novo recomeço na sua vida a hora que Ele quiser. Ele pode mudar as circunstâncias na hora que Ele quiser, mas Ele fica olhando para você, batendo na porta e dizendo: eu estou aqui. Na hora que você abrir, eu entro e transformo. Na hora que você me chamar, eu entro e ajo. Na hora que você me colocar no negócio, eu vou fazer acontecer. Mas enquanto você não me der liberdade para entrar, não adianta você orar. É uma atitude. Ele diz: eu estou na porta. Se você, Deus está batendo na porta, Ele diz assim, se você aí de dentro começar a orar, não. Ele diz: se você me ouvir chamando e abrir a porta, aí, meu amigo, é diferente. Só que você sabe o que às vezes acontece com a gente? Isso. Vem as circunstâncias na nossa vida e a gente diz assim: Senhor, muda essa circunstância que chegou, porque Satanás... E Jesus diz assim: meu filho, eu te amo. Eu ajo falando para você. A minha maneira de agir não é te proteger dos problemas, porque no mundo tereis aflições. Eu não vou te livrar das aflições, eu vou fazer você vencer as aflições. Então entenda, Jesus quer que a gente tenha poder nele para transformarmos as situações, depois de sermos transformados por elas. Porque se Deus permite que algo chegue até a tua casa, até o teu casamento, até o teu trabalho, você tem que orar em primeiro lugar: Pai, o que o Senhor quer permitindo que isso aconteça? O que o Senhor quer transformar em mim? O Senhor está batendo, eu estou te ouvindo e estou te dizendo: entra, transforma, age, mexe. Agora a gente vive um negócio na nossa vida semelhante ao que um cara que eu gosto muito dele viveu, que se chama Naamã. E agora a gente vai voltar lá para 2 Reis, onde a gente começou a nossa história, falando de um camarada chamado Eliseu. E em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, a gente leu assim: certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom que meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe qual é o contexto disso aqui? Abre para mim o capítulo 1. Vamos ler um pouquinho. Se você não fez seu devocional hoje em casa, a hora é agora. Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe
Não, 1 Reis 5:1. Perdão, 2 Reis capítulo 5, versículo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom que o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Essa menina está citando aqui o profeta Eliseu. Essa menina, ela é tirada de Israel como escrava para trabalhar na casa de um capitão que era Naamã. E essa menina, como escrava, olha só como ela se refere e o que ela deseja para quem a escravizou. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom que o meu senhor fosse ver em Samaria, fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Quantos aqui, se fossem tirados da sua casa e levados cativos como escravo para trabalhar como empregado na casa de alguém, iria desejar o bem de quem te escravizou como essa menininha fez? Sabe quantos de nós faria isso? Quantos estivessem vivendo o reino de Deus? Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é fazer como essa menininha fez. E olha só o que a atitude dessa menininha faz. Capítulo 4. Nós vamos ficar só em 2 Reis 5 agora, Esther. Naamã contou ao rei o que a menina de Israel tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento meu servo Naamã, que o rei o cure da lepra. Vamos parar aqui um pouquinho. Sabe o que acontece aqui? O que às vezes acontece com a gente. Deus chega para você na tua porta e bate e diz assim: olha, tem um Deus que pode te dar um novo recomeço. Ele usa uma menininha, como usou aquela menina, para chegar para você e dizer assim: ei, tem uma igreja na cidade de Barreiras, que o Senhor Jesus opera naquele lugar. Ele é o centro de lá, as pessoas de lá são cheias dele, e eles vivem o reino de Deus. Se você juntar com essa galera, você vai ver a transformação do Senhor na sua vida. E às vezes a gente faz igual Naamã fez. A gente pega toda a nossa influência terrena, todas as nossas possibilidades terrenas, e vem apresentar para Deus. E a gente chega aqui e diz assim: olha, é porque eu sou empresário fulano de tal, e tenho não sei o que, não sei aonde, tenho não sei quanto, e vou fazer não sei o que, e eu quero uma transformação de Deus, porque eu estou aqui para dar para Deus, porque eu sou fulano de tal,
E às vezes a gente vem para Deus achando que a gente é alguma coisa, achando que a gente tem alguma coisa, e a gente começa a oferecer para Deus tudo que a gente tem de melhor, querendo em troca o que Deus pode fazer para nós, que ninguém mais pode fazer, que é um novo recomeço. Naamã era um campeão, cara. Naamã era um comandante excelente. Naamã ganhava guerras, conquistas, batalhas. Naamã era um cara respeitado, rico, numa posição social elevada, vitorioso em tudo que ele fazia, tudo que ele botava a mão dava certo. E era um camarada que não podia sair no mercado porque tinha lepra. A lei mandava apedrejar quem fosse encontrado no meio do povo com lepra. Naamã tinha tudo e era extremamente infeliz porque não tinha nada. Ele precisava de um recomeço. Naamã tinha tudo que a gente olha no mundo natural e diz que um homem poderia querer: uma esposa abençoada que cuidava dele, uma família abençoada, uma casa boa, carros bons, uma posição social boa, e tudo que ele colocava a mão dava certo. Cara, que cara fantástico. E esse cara, todas as vezes que ele dizia assim: eu quero usufruir de tudo isso que eu tenho, a lepra o comia por dentro. E nenhum carro dele, nenhuma casa, nem a fama, nem o dinheiro, nem a posição, nem o reconhecimento do rei podia amenizar o sofrimento que Naamã tinha, podia suprir a necessidade de um recomeço. O que Naamã queria na vida era uma oportunidade de recomeçar. Eu acredito que se você chegasse para Naamã e dissesse assim: Naamã, você trocaria tudo isso aqui que você tem para ser curado? Eu acredito que ele trocaria. Porque hoje a gente encontra com muitas pessoas com muito dinheiro, com muita fama, com muita riqueza, olhando assim na vida material deles, não falta nada, e essas pessoas estão se suicidando. A gente começa a lembrar de tantas pessoas famosas. A gente olha, cara, começa a lembrar Elvis Presley, Raul Seixas, Michael Jackson. A gente vai lembrando assim de pessoas famosas que tinham fama, que tinham dinheiro, que tinham tudo que você imagina, mas tinha algo na vida daquelas pessoas que nada disso poderia fazer. Nenhuma dessas coisas poderia gerar um recomeço na vida delas. Nada do que eles possuíam poderia trazer um recomeço para a vida deles. E eu não sei o que aconteceu na vida de cada um, mas na vida de Naamã eu sei. Alguém chegou para Naamã e falou assim: Naamã, tem um Deus que pode te dar um novo recomeço. E deixa eu dizer para você, quando a gente precisa desmistificar algumas coisas, porque tinha uma galera na igreja de Coríntios que começou a olhar para os pastores da igreja e dizer assim: eu sou de Apolo, eu sou do pastor Apolo, eu gosto mais do pastor Apolo. Aí tinha uma galera que disse: não, eu sou do pastor Paulo, eu gosto do pastor Paulo, a pregação do pastor Paulo é excelente. Não, o pastor Apolo é muito mais eloquente. O pastor Paulo, quando prega, todo mundo chora. Ah, não, mas o pastor, eu sou do Apolo. Apolo é catedrático, rapaz. Apolo, quando ele fala, mas Paulo estudou nos pés de Gamaliel. Você nem compara as faculdades que Paulo fez, rapaz. E tinha uma turma que dizia assim: eu não sou nem de Apolo nem de Paulo, eu sou de Cristo. Essa era a turma mais perigosa que tinha na igreja de Coríntios. Porque a turma que estava dizendo eu sou de Paulo, ela entendia: existe uma figura de liderança na minha vida, que é um homem de Deus, que Deus guia e que se submete às vontades de Deus, e que o que ele faz é Deus representado nas suas ações. Porque se aonde ele vai é Deus mandando, se o que ele abraça é Deus mandando, então ele é o representante de Deus, então é Deus abraçando.
Só que tinha uma turma que olhou e disse assim: não, ninguém aqui está à minha altura. Eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Cristo. O líder que me lidera é Cristo. Essa galera estava dizendo assim, ó: não reconheço que Deus possa usar nenhuma dessas pessoas, porque é só Cristo pessoalmente que vai se manifestar na minha vida. Nem pastor, nem pastora, nem irmão. Sabe a história daquele cara que estava numa inundação, em cima da sua casa, orando a Deus e pedindo: Senhor, manda uma providência, manda um escape, a água está subindo, eu vou morrer afogado, e eu sou crente, fiel a Ti, acredito que o Senhor vai me salvar. De repente, chega um caiaquezinho, um camarinha remando e tal. E aí, meu amigo, você quer uma ajuda? Monta aqui no caiaque que eu te levo. Ele disse: não, eu estou orando a Deus e Deus vai vir me dar o livramento. Aí daqui a pouco passa um cara num jet ski, encosta. E aí, meu amigo, tudo bem? Você está aí preso, precisa de ajuda? E ele disse: não, estou orando a Deus, eu sou fiel a Ele, Deus vai vir me salvar. Os caras jet ski foi embora, daqui a pouco vem uma lancha. E aí, meu amigo, tudo bom? Quer uma ajuda? Ele disse: não, sou fiel a Deus e Deus vai vir me salvar. Aí passa o cara da lancha, quando pensa que não, pô, um helicóptero, o cara com megafone: meu amigo, quer uma ajuda? Vou lançar a corda. Precisa não, eu já orei para Deus, Ele vai vir. A água sobe, inunda tudo, o cara se afoga. Quando ele chega na presença de Deus, ele diz: que foi, rapaz? Você não está ouvindo eu orando lá não, doido? Eu disse: cara, você não estava vendo eu lá não, cara? Eu fui num caiaque, você não quis vir. Fui num jet ski, você não quis vir. Fui numa lancha, você não quis vir. Fui num helicóptero, você não quis vir. Às vezes Deus vem na nossa vida e a gente diz assim: não, isso é homem, só acredita em Deus, Deus está na minha vida. E a Bíblia deixa muito claro que Ele nos fez representantes dEle. Quando a menininha fala sobre Eliseu, olha só o que é que ela fala. Ela diz assim: olha, minha senhora, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, versículo 3. Se o meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curava da lepra. Por que a menina não diz assim: tem um Deus? Ela diz: tem um homem em Samaria que é cheio de Deus. E nós aqui temos que estar cheios de Deus, para nós representarmos a Deus. A gente tem que orar, colocar a mão e demônio sair. Foi esse o poder que Ele nos deu. Ele diz: eu dou autoridade a vocês para expulsar demônios, pisar na cabeça de serpente, tomar bebida mortífera e não fazer mal. É esse o poder que nós temos. Eu não sou Deus, mas tenho autoridade para falar em nome dEle e fazer obras maiores do que as que Ele fez, porque Ele disse assim: ó, eu vou estar junto ao meu Deus Pai, intercedendo por vocês, e vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Vocês vão ser os meus representantes na terra. E não é o pastor que tem essa autoridade, é a igreja que tem essa autoridade. Sabe o que acontece? Naamã ouve a palavra, ouve, dá lugar a ela, ouve alguém batendo, abre a porta. E quando ele abre a porta, sabe o que Naamã faz? Cria na cabeça dele expectativas de como é que Deus tem que agir na vida dele. Naamã agora disse: ó, tem um homem de Deus e que ele cura. Ótimo, vou lá. Só que Naamã foi já dizendo assim: ó, vou levar os meus recursos para poder trocar. Vou mandar ele, porque Naamã estava acostumado a liderar, a mandar. Vou mandar ele fazer e as coisas vão acontecer. Abre para mim o versículo 13.
Então chegaram-se a ele os seus servos. Não, perdão. Volta aí, Esther. Coloca o 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu, ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e se lave 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará curado. Sabe o que Naamã fala? Bota o 11 aí. Naamã ficou indignado e disse: eu imaginei que ele sairia para me receber, esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Deixa esse versículo projetado aqui. Você sabe por que muitas vezes a gente fica triste, frustrado e agoniado na nossa vida? Porque a gente faz igual Naamã. A gente começa a gerar expectativas no nosso coração de como as coisas vão ser, sendo que Deus nunca falou que seria dessa forma. A gente começa a olhar as coisas acontecerem na vida das pessoas que estão do nosso lado, e baseado nas experiências dos outros, a gente começa a gerar expectativas no nosso coração de como é que eu quero que Deus faça. Quando a gente começa a parar para pensar, parece até presunçoso da nossa parte, né? Naamã chega e diz assim: mas como? Ele mandou um mensageiro falar para mim tomar banho num rio sujo? Eu esperava que ele saísse para me receber. Por quê? Porque eu sou Naamã, cara, eu sou campeão de guerra. O rei me recebeu, mandou uma carta, o outro rei me recebeu também, e o camarada manda um mensageiro? Aí às vezes você ora para Deus, e Deus diz assim: cara, que bênção, quero abençoar você, quero fazer um novo recomeço com você. Aí ele diz assim: deixa eu mandar um mensageiro. Jonas, fala lá para o Kel. E aí o Kel diz assim: não esperava que Deus viesse numa carruagem com trovões e de forma sobrenatural, com uma voz estrondosa, e dizer: meu filho, eis-me aqui, receba da tua parte a tua promessa, o emprego, o trabalho, a vitória. E aí Deus mandou o Jonas, e a expectativa toda que eu criei em torno de como eu queria que fosse. Gente, a gente tem que entender como é que Deus funciona, para a gente parar de criar e gerar expectativas na nossa vida que vão nos deixar frustrados, porque às vezes as bênçãos vão estar à nossa porta, através dos mensageiros de Deus, e você dizendo: não, eu pedi foi para ele. E Deus dizendo: um mensageiro meu, levando uma palavra minha, sou eu. E às vezes você está morrendo afogado, dizendo: só serve se for ele. E Deus dizendo: eu não acho dessa forma, não é assim que meu reino funciona, eu uso meus filhos. Como vocês estão me entendendo? Agora deixa eu dizer para você uma coisa muito importante. Naamã gera uma expectativa no coração dele, e essa expectativa que ele gera no coração faz Naamã desistir de um recomeço novo na presença de Deus, porque não era do jeito que ele imaginou. Olha só o que o versículo 12 diz: não são os rios Abana e Farta em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Sabe por quê?
Porque Deus não fez do jeito que Ele queria. Quantas vezes a gente fica furioso porque Deus não faz do jeito que a gente quer? Quantas vezes você ora para Deus assim e diz assim: Deus, transforma meu casamento, e aí Deus bota uma circunstância e você diz: Deus, o que foi? Por que você fez isso? Porque eu queria que você transformasse, mas eu planejei na minha mente como é que era para ser transformado. Eu disse assim: Deus, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E aí Deus começa a agir na tua vida. Ele coloca o mensageiro dele e diz assim: faça isso. E sabe o que você diz? Você fica triste e vai embora. Porque não era do jeito que você fantasiou. Não era do jeito que você gerou a expectativa. Não foi da forma que você pensou. Só que assim, a minha oração é para que você tenha do teu lado pessoas que te amem a ponto de abrir os teus olhos porque está diante de você, assim como Naamã tinha. Só que Naamã plantava o que colhia. Bota para mim aí o versículo 13. Deixa aberto o versículo 13 aí um pouquinho. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer às instruções dele, pois disse apenas: vá se lavar e será curado. Que você tenha pessoas como essas do lado de vocês. Que nós possamos ser pessoas como essas do lado dos outros irmãos, do lado das pessoas que vai chegar. Porque Deus vai falar coisas simples. Naamã mirabolou na mente dele uma coisa tão extraordinária, tão fantasiosa e tão sobrenatural e tão cheio de firula que parecia tanto um circo. Por quê? Porque Deus agia da forma que Naamã descreveu às vezes. Deus pode vir aqui, usar alguém para sair, colocar a mão sobre você e orar, e o poder de Deus se manifestar. A gente já viu isso aqui de forma extraordinária. Mas Deus pode mandar alguém dizer assim: ó, só vai, volta e faz isso. E você diz assim: como? Só isso? Não. É tão simples. Às vezes você chega aqui e alguém vira para você assim, um homem de Deus vira para você e diz assim: olha, comece a ler a Bíblia 15 minutos por dia. Comece a fazer um 15. Ah, mas eu estou tão agoniado. Leia a Bíblia 15 minutos todo dia para você ver. Aí você diz assim: eu esperava que ele botasse a mão sobre mim, orasse, o poder de Deus descesse, ele falasse numa língua estranha, igual a Bíblia fala, e se manifestasse, dissesse em nome do Senhor, receba agora. Ele só falou para mim uma coisa tão simples: ler a Bíblia 15 minutos todo dia e orar um pouquinho. Às vezes está acontecendo com você igual aconteceu com Naamã. Porque às vezes Deus quer fazer as coisas mais extraordinárias na nossa vida através das nossas atitudes mais simples. É só lavar 7 vezes num rio simples, sujo. Às vezes a gente não para pensar que é tão simples e você não faz, porque é tão simples. Se eu pedisse para você uma coisa extraordinária e dissesse assim: Deus mandou você fazer algo muito extraordinário, que Ele quer trabalhar na sua vida, porque Ele quer recomeçar a sua vida de uma forma como você nunca imaginou, e aí você diz assim: diz aí, você lê a Bíblia 15 minutos todo dia. Você diz, só? Ah, não. Fosse uma coisa assim mais difícil, eu até fazia, não era? Que você tenha pessoas do teu lado para dizer para você: ei, se Deus pedisse para você coisas sobrenaturais e extraordinárias, você faria. Por que você não faz essa aqui? É tão simples. Aí agora Naamã ouve o que os seus oficiais dizem, os seus servos dizem. E ele diz: você sabe que você tem razão. Se Deus pedisse para mim coisas extraordinárias, eu faria. Por que Ele está pedindo coisas para mim tão simples? Através de um mensageiro
Olha, se tiver alguma semelhança com a sua vida, não é mera coincidência. A gente orou aqui para que Deus falasse personalizadamente com cada um. Qualquer coincidência é pura intervenção divina. Olha só o que Naamã faz. Versículo 14. Naamã ouve os seus servos, porque é muito bom a gente nos momentos difíceis ter pessoas do nosso lado para ter palavras de Deus para a nossa vida. A gente costuma falar bem aqui sempre assim nas nossas conversas entre os homens: quem anda com porco come uvas sem caroço daquelas, como lavagem, filho. Quem anda com porco come lavagem. Quem anda com desgraçados ouve palavras de conselhos desgraçadas. Quem anda com endemoniados ouve palavras endemoniadas. Quem anda com avarento ouve conselhos avarentos. E eu não estou falando de você agora dizer, não vou falar bom dia para aqueles. Eu estou dizendo de vocês ter associação, comunhão. Quantos estão entendendo? Olha o que Naamã faz. Então desceu. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Conforme a instrução de quem? Do homem de quem? Primeiro, Deus usa seus representantes, mas não é todo homem que é representante de Deus. Sabe qual é a primeira coisa que você tem que ouvir antes do conselho? Se aquele homem está falando em nome de Deus. Como é que eu sei que um homem é de Deus? Eu tenho que olhar para os frutos dele. Tenho que travar relacionamento com ele. Eu tenho que olhar se ele está vivendo o que ele está falando para mim viver. E só tem como eu saber isso se eu levar ele para minha casa para tomar um café. Fica a dica aí. Ir na casa dele, tomar um café. Chamar ele para dar uma volta comigo de carro na rua, para ele ver como é que eu faço quando alguém me dá uma fechada. A gente só conhece a pessoa quando a gente convive com ela. Por isso, o nosso grupo de vida na quarta-feira é muito mais importante do que o nosso domingo aqui. É o quê, pastor? Porque na quarta-feira a gente tem a oportunidade de repartir o pão. A gente consegue ver quem é que chega primeiro e pega 3. A gente consegue ver quem é que chega primeiro e olha e diz: eu vou comer um. Depois que todo mundo comer, por mais com fome que eu esteja, se na quarta-feira, no nosso grupo de vida, a gente tem a oportunidade de manifestar os nossos dons, orar um pelos outros, declarar um na vida dos outros, a gente tem a oportunidade de ser igreja como a gente não tem aqui. Não estou dizendo que isso aqui não seja muito importante, mas é só um tripé, é um dos pés do tripé. Só isso aqui não nos faz igreja. E que você possa desenvolver na sua vida, não só você ser como aquela menininha e falar: existem homens de Deus na terra que são representantes dele, que ele usa e que ainda trazem a vontade de Deus para nossas vidas, que revelam a vontade de Deus nas suas atitudes, nas suas falas. Mas que a gente também seja como esses amigos de Naamã, que possam declarar na nossa vida: cara, se Deus está pedindo de você algo tão simples, faça o simples, para você ver o sobrenatural dele agir. Naamã faz o que era muito simples. Ele disse: é tão simples, mas ler a Bíblia todo dia é tão simples. 10 minutos de 24 horas, é simples demais. E eu vim aqui nessa noite dizer para você: começa a fazer o simples que Deus está te pedindo. Sabe aquelas coisas mais simples, aquelas coisas mais pequenas que você acha: isso aqui não vai me dar recomeço nenhum, isso aqui não vai mudar nada. Que você possa compreender
que Deus trabalha nas coisas simples e de forma simples, e que são as atitudes mais simples da sua vida que vão trazer os recomeços mais extraordinários. Quantos creem nisso? Amém? Na maioria das vezes, eu quero te chamar para você ficar em pé, para parecer que está acabando. E eu quero orar por você nessa noite, porque a gente chega em determinados momentos da nossa vida em que a maturidade vai sendo alcançada, a maturidade espiritual vai sendo alcançada, e Deus para de olhar para nós como meninos, como crianças na fé, e Ele começa a olhar para nós como grandes homens e mulheres de Deus, que começaram a entender que as circunstâncias não vêm na nossa vida para que a gente ore para elas serem transformadas, muito embora Jesus possa fazer isso a hora que Ele quiser, mas Ele diz assim: eu não dou um jugo para você que vocês não sejam capazes de suportar, porque eu vou estar com vocês ajudando a carregá-las. E a gente tem que chegar a um nível de maturidade espiritual, a entender que se alguma circunstância chegou na minha vida, Deus quer transformar algo na minha vida através daquela circunstância. E a minha oração tem que ser: eu quero descobrir o mais rápido possível, porque quando eu descobrir o que Deus quer mudar, a situação muda, porque quando ela cumpre o objetivo dela, ela tem que sair, ela tem que andar, ela tem que mudar. E aí agora a minha pergunta do começo: alguém tem que mudar, e quem? Porque às vezes a gente olha para a nossa família e a gente diz assim: fulano tem que mudar, Beltrano tem que mudar, Cicrano tem que mudar. Geralmente a gente olha para o nosso casamento e diz assim: meu cônjuge tem que mudar, porque eu estou com a razão. Mas um dia na nossa vida a gente chega a um nível de maturidade que a gente entende que ter razão não é mais importante do que novos recomeços. A gente chega um momento, um nível de maturidade na nossa vida que a gente olha para ela e diz assim: quem tem que mudar aqui sou eu, porque eu não posso mudar ninguém. Deixa eu tirar um fardo das suas costas nessa noite. Você não tem nem obrigação e muito menos poder para mudar ninguém ao seu redor. Eu não tenho poder para transformar ninguém. Eu não tenho poder para fazer isso aqui, para transformar, para trazer um recomeço para a vida de ninguém. Mas eu estou falando em nome de alguém que pode. Eu estou declarando a você as palavras de alguém que pode. E as palavras ditas nessa noite não são as palavras do pastor Ítalo, são as palavras das Escrituras de Deus. E Jesus Cristo está aqui nessa noite para transformar você. Porque a mudança que precisa acontecer na tua casa começa por você. Porque no dia que você se transforma, você transforma tudo ao seu redor. A gente fez uma dinâmica no grupo de vida quarta-feira que dizia assim: se você fosse presidente do Brasil, qual a sua primeira atitude? E aí a gente, todo mundo aqui tem um pouquinho de presidente do Brasil, todo mundo aqui quer alguma coisa, tem como mudar alguma coisa no nosso país e não pode fazer nada. Eu não posso promulgar uma lei, minha assinatura para mudar alguma lei não tem efeito nenhum. Mas se eu dizer para você, se eu escolher hoje dizer assim: Senhor, estou ouvindo a tua voz, estou abrindo a porta, eu posso abrir a porta do meu coração e dizer: Pai, eu quero começar a ouvir os seus pequenos conselhos,
Eu quero começar a ouvir os representantes que o Senhor vai mandar na minha vida e começar a dar lugar para as pequenas coisas que o Senhor vai falar. Eu quero começar pelos pequenos detalhes. Eu quero começar a praticar as pequenas coisas. As coisas mais simples para mim a partir de agora vão se tornar coisas muito importantes. Eu vou começar a reconhecer os homens de Deus, os representantes dele perto de mim, e vou dar ouvido para os conselhos de Deus através dele. E deixa eu dizer para você, Deus tem compromisso em fazer cumprir as suas palavras. E nesse momento Ele está falando no teu coração um monte de coisa que é só você e Ele. Nesse momento Ele está dizendo para você um monte de coisa que você achava que tinha que ser mudado. E Ele está dizendo: se você mudar, eu mudo tudo ao seu redor. Ele está dizendo: quem precisa mudar é você. Para de querer ter razão. Para de querer ganhar o debate. Que você vai começar a viver recomeços extraordinários na minha presença. Ah, Jesus. Ah, Pai querido, que a sua igreja possa entender, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração e deixar a tua palavra entrar nessa noite. Que a tua igreja possa compreender, Pai querido, como o Senhor age através das pessoas mais simples. E nas coisas mais simples o Senhor faz os recomeços mais extraordinários. Pai, tem muita gente aqui nessa noite que vai começar a viver recomeços extraordinários com as atitudes mais simples possíveis durante essa semana. Pai, coloca no meu caminho pessoas dizendo assim: isso é tão simples, eu não vou fazer, para que eu possa ser como aqueles amigos de Naamã. Pai, coloca pessoas como Naamã na minha vida e na vida dessa igreja, feridas, cheia de lepras, de mágoas, de dores, que o dinheiro não pode sarar, que as riquezas não podem comprar, para eu declarar na vida delas: tem um Deus que com as atitudes mais simples suas pode te dar um novo recomeço nisso aí, meu irmão. Em nome de Jesus, Jesus pode dar um novo recomeço para essa situação com as atitudes mais simples que Ele tem te pedido. Começa a lembrar das coisas mais simples e pequenininhas que Ele vem pedindo para você todo dia. Jesus está falando com alguém aqui, Ele disse: ei, eu tenho pedido as coisas para você que são tão simples, tão pequenas, e você tem negligenciado, e eu tenho gritado elas no teu coração nesses minutos, e tenho dito para você: ei, se você começar a dar a atenção que elas merecem, eu vou dar o começo que você merece. Vamos louvar? E eu vou te pedir para que enquanto a gente louva, você ora aí com Deus. Fecha o teu coração, fecha os teus olhos. Declara para Ele, fala para Ele: Pai, estou aqui nessa noite para um novo recomeço. Me ajuda a fazer as coisas mais simples que o Senhor tem me pedido. Declara para Ele. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de
Jesus está falando que tem um recomeço que Ele tem querido fazer e que você tem segurado, porque Ele tem te pedido diariamente atitudes tão simples, mas Ele tem falado tão claramente com você. Só que porque Ele tem usado coisas que você às vezes despreza, você não tem agido. E Ele começa a te dizer hoje: ei, eu quero que você ouça mais o que o teu filho tem pedido para você fazer. Sou eu que estou mandando. Eu quero que você ouça mais o que o teu irmão tem pedido para você, porque sou eu pedindo para você fazer coisas tão simples que nem parecem coisas de Deus, mas que essas coisas vão destravar começos na sua vida que você tem pedido em muito tempo em oração. Mas eu tenho enviado os meus mensageiros pedindo você para fazer coisas simples, e você não tem dado ouvido. Aguce o seu ouvido nessa semana, porque aquilo que eu tenho pedido para você de forma tão simples e você não tem ouvido, eu vou estar gritando do teu lado, porque eu quero recomeçar um monte de coisa na tua vida, e eu só vou pedir coisas simples. Eu quero começar pelas coisas mais simples, e Deus está te lembrando o que são. Tem um bocado de coisa que Ele já está falando para você aí, que é tão simples. Você diz assim: eu quero que o meu casamento melhore, eu quero que o meu relacionamento com o meu filho melhore, eu quero que o meu relacionamento com a minha família melhore. E você sempre fica querendo a mudança no outro, e Deus disse hoje para você: é você que tem que mudar. E as mudanças são muito simples. Comece a me ouvir e não despreze meus mensageiros. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos vocês. Glória a Deus!